Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te mostrar como que você pode trabalhar com bases de dados gigantescas dentro do Power BI. E com bases de dados gigantescas eu falo de centenas de milhares, milhões, dezenas de milhões de linhas dentro do Power BI. Qual que é a melhor forma de você conseguir fazer isso eu vou te mostrar nessa aula. Então não esquece de baixar todo o material que está aqui disponível, deixei uma base bem grande aqui na descrição para você poder baixar e praticar junto comigo. E além disso, aqui na descrição tem um mini curso de Power BI para você poder aprender ainda mais, beleza? E se você gosta desse tipo de conteúdo, de como trabalhar com bases grandes, de qual é a melhor forma, de boas práticas para trabalhar no Power BI, já deixa o like aqui, porque assim eu entendo que é um tipo de vídeo que você gosta e a gente continua produzindo mais conteúdo desse tipo aqui no canal para vocês, beleza? Bom, seguinte, vamos lá então para a nossa aula de hoje. Então vamos lá, eu trouxe aqui para vocês um arquivo em CSV, que é a extensão do arquivo, que é um arquivo de vendas que tem 900 mil linhas. Poderia ter mais, poderia ter milhões de linhas, dezenas de milhões, centenas de milhões. Mas nesse caso aqui ele tem 900 mil, então a gente vai usar ele aqui de exemplo no nosso Power BI. E qual que é a grande ideia? Esse CSV, assim como qualquer outro tipo de arquivo, às vezes você vai lá, baixa do seu sistema, só que começa a ficar muita informação. Milhões de linhas, dezenas de milhões, dezenas, centenas de milhares e tal. Só que dentro do Power BI ele não tem um limite específico de linhas. Você pode trabalhar com centenas de milhares, centenas de milhões, dezenas de milhões e assim por diante. Mas dentro do Power BI, obviamente, vai começar a ficar um pouco pesado quando você começar a trabalhar com centenas de milhares, milhões de linhas, dezenas de milhões e tal. Então, quando você começar a fazer fórmulas, quando você começar a fazer os seus relatórios, vai ficar um pouco lento, possivelmente, dentro do seu Power BI. Então, na hora que você for fazer alguma fórmula, fazer algum gráfico, fazer qualquer modificação ali, pode acabar ficando um pouco lento. Então, vou te mostrar agora qual que é a melhor forma de você conseguir trabalhar com bases gigantescas no Power BI sem ter esse problema de, minha base é muito grande, vai ficar travando aqui, vai ficar lento e tal. Vou te mostrar então como que a gente faz isso. Deixa eu fechar o nosso arquivo aqui de CSV, sem salvar alteração nenhuma. Vou abrir o Power BI e falar que eu quero importar dados do CSV. E aí, só toma cuidado que não é importar dados do Excel, porque não é um arquivo com extensão de Excel, que é aquele XLSX. Não, é um arquivo de CSV. Então, vem aqui em obter dados, procure aqui a opção de CSV. Ele vai dar para a gente a opção para a gente procurar aqui o arquivo. Então, clica aqui no arquivo vendas CSV. Vamos lá em abrir. Ele vai abrir aquela janela de sempre perguntando se a gente quer trazer os dados direto para o Power BI, que é aquela opção de carregar direto, ou a opção de transformar dados antes, ou seja, dar uma editada na planilha e tudo mais. Beleza. E aí aqui ele vai mostrar para a gente direitinho as informações, para a gente saber se está tudo certinho, beleza. E aí faz o seguinte, primeiro vê se o delimitador está certinho, porque às vezes o CSV ele vem delimitado, né, vem separado por vírgulas, informações e tal. Então só garante que as informações estão dispostas em colunas e não estão todas grudadas numa coluna só, por exemplo. Mas beleza, a tabela aparece certinho aqui, vou clicar em transformar dados para a gente abrir o nosso Power Query para conseguir editar a planilha. Show de bola. E no Power Query, o que a gente pode fazer? Ele vai carregar todas as informações aqui, ele vai mostrar tudo pra gente. E se a gente quiser, a gente vai poder fazer alguma edição, excluir alguma coluna, excluir alguma linha, fazer alguma modificação na tabela e tal. Mas, olhando aqui a tabela toda, da esquerda para a direita, não parece ter nada muito bizarro. Só tem uma coluna que está em branco aqui. Então, essa coluna que está vazia, a última coluna, eu vou deletar porque não tem sentido trazer colunas em branco aqui para o Power BI. Então, vou clicar na última coluna, vou dar um delete. Perfeito. A princípio, parece que está tudo certo, não tem nada de errado aqui. Então, o que eu poderia fazer? Poderia vir aqui na guia página inicial, clicar nesse botão de fechar e aplicar. E aí, o que ele vai fazer? Vai pegar a tabela com todas as modificações que a gente fez, que no caso foi só uma, mas poderiam ter sido várias. Ele vai jogar e carregar a tabela aqui para dentro do Power BI. E aí, aqui que já começa, entre aspas, o primeiro problema, digamos assim. Por quê? Porque se você tem uma base de dados muito, muito, muito grande, ele pode acabar ficando muito tempo carregando aqui as informações. Porque olha só, ele está carregando, tem 900 mil linhas, e 900 mil linhas nem é uma base tão grande assim. Uma base muito grande seria uma base de milhões, dezenas de milhões, centenas de milhões. Então olha quanto tempo ele já está demorando aqui para carregar a nossa tabela. Então esse que já é o primeiro problema, a gente trabalhar com bases de dados muito grandes. Beleza, então deixa eu terminar de carregar aqui pra gente voltar. Beleza, deu uma carregada aqui, foi bonitinho. Então tá aqui a nossa tabela de vendas, nossa guia relatório. Se eu clicar aqui na guia dados, e vier na tabela de vendas, ele vai me dizer que ela vai ter lá suas 900 mil linhas, coisas do tipo. Tá aqui, tabela de vendas, aqui embaixo está escrito que ela tem 900 mil linhas. Perfeito. Só que aí agora entra naquele ponto que a gente falou. Cada coisa que a gente for fazer, cada fórmula, cada coluna que a gente for acrescentar, qualquer coisa do tipo, vai começar a deixar o arquivo
cada vez mais pesado, cada vez mais lento para poder trabalhar. Então, primeiro de tudo, vamos salvar o arquivo para a gente ver o tamanho que ficou, o tamanho do arquivo em si, e depois vamos ver como que a gente faz para melhorar, para poder trabalhar com essa base de dados, mas não ficar tão pesado o nosso arquivo, não ficar lento. Então, vou salvar aqui a base de dados, vou salvar aqui o nosso arquivo, vou chamar aqui de exemplo YouTube, beleza? Show de bola, clicar aqui em salvar. Perfeito. E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou te mostrar como que a gente faz para reduzir esse tamanho do arquivo e reduzir a quantidade de informações que a gente tem aqui sem atrapalhar a gente de jeito nenhum. Então é o seguinte, deixa eu voltar aqui na minha pasta e olha só, o exemplo do Power BI ele tem 13 megabytes. Então acabou que ele ficou bem tranquilo. Inclusive uma curiosidade sobre o Power BI é que ele consegue comprimir o tamanho do arquivo. Olha só o arquivo original de vendas, o CSV. Ele tem 57 megas, 57 megas e meio aí. Agora, o nosso arquivo de Power BI com a mesma base de dados tem 13 megas, então ele já consegue comprimir, mas mesmo assim, imagina que fosse um arquivo de 900 milhões de linhas, vai ficar um arquivo extremamente pesado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui no Power BI e a gente vai voltar lá naquela ferramenta que a gente estava agora há pouco, que era o nosso Power Query. Então vou clicar aqui na guia página inicial, eu vou clicar em transformar dados para abrir o grande Power Query aqui nosso. E aí qual que é o grande segredo aqui para a gente conseguir trabalhar com bases de dados gigantes sem precisar ficar com um arquivo lento, cheio de linhas, cheio de informação e tal? Seguinte, o grande segredo é a gente pegar uma pequena amostra dessa base de dados. Ou seja, ao invés de trabalhar com todas as 900 mil linhas, a gente vai trabalhar com um pedaço delas. 1000 linhas, 2000, 3000, poucas linhas. Então, a gente vai trabalhar com uma amostra desses dados e aí depois que todo o trabalho tiver finalizado, já fiz os gráficos, já fiz os dashboards, já fiz as fórmulas, aí a gente vai pedir para ele, ao invés de puxar as 2000 linhas, puxar todas as 900 mil linhas. Por quê? Porque durante o processo de desenvolvimento do meu relatório, do meu dashboard, eu trabalhei com um arquivo pequenininho de 2000 linhas, beleza? Só que depois que eu terminei tudo, eu vou lá ajustar uma engrenagem e vou falar, ó, lembra que eu pedi para você puxar uma amostra, só 2000 linhas? Agora você pode ir lá e trazer todas as 900 mil linhas. Por quê? Porque aí agora vai ser o trabalho de uma vez do Power BI carregar todas as informações, só que as minhas fórmulas, os gráficos, os dashboards já estão prontos. Então ele vai dar uma carregada, vai ficar uns minutos ali pensando, carregando todas as informações, mas durante a etapa de desenvolvimento do relatório, das fórmulas e tudo, eu consegui trabalhar com uma base de dados pequena e consegui acelerar para não ficar lento aqui durante o meu trabalho, beleza? Como que a gente vai fazer isso para pegar uma amostra da tabela e depois pedir para ele trocar, aí, ao invés de pegar a amostra, ele realmente pegar o arquivo completo, que é o seguinte. Vamos lá, a gente tem essa coluna aqui, a primeira coluna de todas, que é a coluna chamada de número da venda, que ela diz pra gente o número sequencial. Venda 1, venda 2, venda 3, venda 4 e assim por diante. Então posso fazer o seguinte, eu posso pedir para ele pegar até a venda 2000, por exemplo. Por quê? Porque aí até a venda 2000, ele vai pegar e da venda 2000 em diante, ele não vai pegar. Ah, Alon, mas e se na minha base de dados eu não tiver essa coluna de número da venda ou número da transação? Se você não tiver essa coluna, é muito simples. Você vem aqui na guia adicionar coluna e tem esse cara aqui, essa ferramenta chamada de coluna de índice, que é exatamente a mesma coisa. É uma coluna de índice, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5 e assim por diante. Então você vem aqui em coluna de índice, começando do número 1, e aí o que ele vai fazer? Vai criar essa coluna de índice, que é exatamente a mesma coisa que a gente já tem lá, beleza? Então, como eu já tenho essa coluna, eu não preciso, só criei para te mostrar aqui. Então, deixa eu tirar essa última etapa que eu fiz do índice adicionado, cliquei aqui para tirar, e o que a gente vai fazer? A gente vai filtrar as primeiras 2000 linhas da tabela. Só que, qual que seria a forma que eu teria para filtrar as primeiras 2000 linhas da tabela? Eu poderia vir aqui no número da venda, na setinha para baixo, e poderia vir aqui, ó, filtros de número, eu só quero o número que é menor ou igual a, e aí posso escrever aqui 2000, por exemplo. Então, eu quero pegar o número da venda, que seja menor ou igual a 2000. Coloquei aqui 2000, vou dar um OK. Beleza, filtrou aqui bonitinho. Olha só, agora ele só vai ter 2000 linhas e nada mais. Só que esse jeito que eu fiz não é o jeito certo, entre aspas. Por quê? Porque eu vim aqui e filtrei o número 2000 de forma manual. Então depois, se eu quiser ficar trocando, eu vou ter que voltar aqui, trocar o 2000 por algum outro número e tal, de forma manual aqui no próprio Power Query. Vai dar um trabalho desnecessário. Então, qual que é o ideal? Deixa eu voltar atrás, então deixa eu tirar aqui essa etapa de linhas filtradas, tirei, então ele voltou a mostrar todas as 900 mil linhas, e o que eu vou fazer aqui agora é fazer o que a gente chama de criar um parâmetro. O que é um parâmetro? Um parâmetro é um nome que eu vou dar para alguma informação. Então o nome que eu estou dando, por exemplo, deixa eu pegar aqui esse controle de ar-condicionado.
esse controle de ar-condicionado eu vou chamar ele de Roberto. Então, um parâmetro nada mais é do que um nome que você dá para alguma informação. Essa informação pode ser um número, pode ser um texto e tal. Então, chamei aqui o controle remoto de Roberto e eu vou pegar o número 2000 e a gente vai armazenar ele dentro de um parâmetro. Então vai ser um parâmetro que vai ser um nome que vai armazenar o número 2000, porque depois a gente pode mudar ele de forma dinâmica e eu vou te mostrar como. Então é o seguinte, eu vou vir aqui na guia página inicial, gerenciar parâmetros e você vem aqui em novo parâmetro. Então estou criando uma espécie de variável, uma espécie de um nome que eu vou armazenar alguma informação. O nome do parâmetro, deixa eu chamar ele aqui de, sei lá, linhas, beleza? Mas poderia ser qualquer nome, dei o nome de linhas só para ficar fácil. Beleza. E aí, o valor atual, o valor que eu quero que ele tenha, é de 2000. Então, o número aqui que eu quero armazenar nesse parâmetro chamado de linhas é 2000. E aí, um ponto, galera, extremamente importante. Tá vendo que tem aqui o tipo do parâmetro? Que é o tipo de informação que ele vai armazenar. Você não pode deixar esse qualquer aqui, você tem que especificar o que é. No caso, ele é um número. Então, eu vou colocar aqui, ó. Você tem que colocar se ele é um número, se ele é uma data, se ele é uma hora, se ele é um texto, se ele é o quê. No caso, ele é um número. Então, eu vou clicar aqui, ó, número decimal. Essa etapa é muito importante. Se você não colocar como número, você não vai conseguir alterar depois, na hora que a gente for fazer a alteração de 2000 linhas para puxar 900 mil, puxar 1 milhão, seja lá o que for. Então, lembrando de botar o número decimal para ele entender que é um número e você poder alterar esse número depois de forma dinâmica. Então, pronto. Falei que eu criei um parâmetro chamado de linhas. É um número decimal. O valor dele é 2000. Vou dar um OK aqui. Beleza. Por enquanto, só criei o parâmetro. Não fiz nada com ele. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Vir aqui na minha tabela de vendas, filtrar o número da venda, que é menor do que o quê? Que é menor do que o meu parâmetro. Então, eu vou vir aqui em filtro de número. O filtro de número tem que ser menor ou igual ao quê? Tem que ser menor ou igual do que o parâmetro. E ao invés de escrever 2000 de forma manual, eu vou selecionar aqui o número, vou selecionar aqui as opções, eu quero que ele seja menor ou igual do que um parâmetro. Então, vou clicar aqui no parâmetro e ele já reconheceu o único parâmetro que eu tinha, que era linhas. Então, ó, eu quero filtrar e meu filtro tem que ser, o número da venda tem que ser menor ou igual do que o parâmetro linhas, que é o número 2000, beleza? Cliquei em OK, automaticamente o que ele vai fazer? Vai colocar aqui pra gente bonitinho, filtrar as 2000 primeiras linhas. Vamos ver se funcionou, ó. Tá aqui filtradinho bonitinho, aparece o nosso símbolozinho de filtrado. Vamos lá na guia página inicial, clicar em fechar e aplicar, para ele já carregar essa tabela com as modificações aqui para dentro do Power BI. Lembra que tinham 900 mil linhas, agora ele vai dar uma carregada de novo. E aí a ideia agora é que ele carregue muito mais rápido. Olha a diferença, ele carregou em 2 segundos aqui e já está com as 2000 linhas. Beleza, Alon, e agora? O que eu faço com essas 2000 linhas? Seguinte, agora você vai fazer o seu trabalho. Eu quero fazer uma análise para calcular o total de vendas. Quero fazer uma análise para fazer um gráfico que vai me dizer o total de vendas de cada loja, não sei o quê. Então vamos lá fazer o nosso trabalho. Vou vir aqui, por exemplo. Imagina que eu quero fazer uma fórmula que me dê o total de produtos vendidos. Então vamos fazer essa fórmula. Ó. Botão direito. Antes de fazer a fórmula, vamos só salvar o arquivo e vamos ver a diferença de tamanho dele. Lembra qual que estava o tamanho do arquivo? Ele estava 13 megabytes antes. Agora, quando eu salvar de novo, ele estava 13 megas, quase 14 megas. Agora, quando eu salvar o arquivo de novo, o que vai acontecer? Vou voltar lá. Olha só a diferença, 197 megas. Ele ficou mais de 70 vezes mais leve, justamente porque a gente reduziu a quantidade de informações que tinham nele para poder trabalhar. Então agora ele vai voar o nosso arquivo. Então vamos lá, botão direito, vamos fazer uma fórmula que vai calcular a quantidade vendida. Ó. Então botão direito, nova medida para fazer a nossa fórmula, e aí vai aparecer a nossa barra de fórmulas lá em cima. Deixa eu dar um zoom aqui nela, e eu vou chamar aqui de total vendas, por exemplo. Ou vou chamar só de vendas aqui. Eu quero somar, então vou colocar aqui a fórmula soma, e a coluna que tem os valores que eu quero somar é essa aqui, ó, quantidade vendida. Beleza, clica aqui na coluna que já apareceu como sugestão, fecha o parênteses e dá Enter. Show de bola. Então fiz aqui uma formulazinha bem simples, total de vendas. Vamos lá no nosso relatório e vamos ver quanto é que deu esse total de vendas. Ó. Então vou colocar, por exemplo, um cartão. Dentro desse cartão eu vou colocar aquela informação de vendas. Ó, então vendas aqui dentro do cartão vai aparecer aqui bonitinho pra gente, ó, 11 mil vendas. Alon, mas esse 11 mil vendas são todas as vendas da empresa? Não, são as vendas só das 2 primeiras 1000 vendas. Então, nas 2 primeiras 1000 vendas, eu vendi 11 mil produtos vendidos. Alon, mas e agora se eu quiser depois pegar aqui o número de todas as 900 mil vendas? Aí é isso que a gente vai fazer logo em seguida, beleza? Show, fizemos aqui o nosso primeiro cartão. Vamos só dar uma formatada aqui nele bem rápido. Vou clicar aqui na parte de formatação.
tela de fundo, deixa eu só trocar a cor aqui, só para não deixar passar em branco a formatação, e também não vou perder mega tempo com a formatação não, tá aqui. Vou até colocar uma bordinha e uma sombra, só para também não deixar passar em branco. Tá aqui, total de vendas 11 mil. Vamos agora criar um gráfico bem simples, com o total de vendas de cada loja, por exemplo, então, ou de cada produto. Então vou colocar aqui um gráfico de barras, logo embaixo aqui no nosso cartão, e nesse gráfico de barras eu vou colocar nos valores o total de vendas, e aqui no eixo eu vou colocar, cadê? A informação do produto. Ele vai mostrar as vendas de cada produto. Vou trocar aqui, na verdade, ao invés de produto, deixa eu fazer análise por loja. Eu vou colocar a loja aqui dentro do eixo. Aí tá lá bonitinho, total de vendas para cada loja. Olha só, São Paulo, Niterói, não sei o que lá. Tá bem bonitinho aqui pra gente. Vou mostrando uma leve formatada aqui nesse gráfico também. Vou clicar aqui na parte de formatação. Vamos lá, vou colocar o rótulo de dados, que é o número do lado de cada loja. Vou trocar aqui a cor do gráfico, ó. Então, cor padrão. Vou colocar um azul escuro. Beleza. Agora que eu coloquei o rótulo de dados, que são os números, o eixo X já está inútil aqui para mim. Então, vou tirar o eixo X, vou colocar aqui uma bordinha e uma sombra, só para não deixar passar em branco, para colocar as informações aqui bonitinhas. Beleza, então, total de vendas da empresa, 11 mil, vendas por loja, está aqui bonitinho. São Paulo vendeu 900 itens, Niterói 888 e assim por diante. Perfeito. Só que agora, imagina que a gente já tenha terminado todo o dashboard. Você já fez todas as fórmulas que você quer fazer, todos os gráficos que você quer fazer e tudo mais. Ou seja, você conseguiu trabalhar no seu dashboard, fazer tudo o que você precisava fazer com um arquivo muito mais leve, sem precisar ficar um arquivo gigantesco que ia demorar um tempão para ficar carregando tudo e não sei o quê. Show! Então agora qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é a gente trocar para, ao invés dele pegar e trabalhar só com 2.000 linhas, ele trabalhar com todas as 900.000 linhas. Ou seja, a gente vai trocar aquele parâmetro para, ao invés de puxar 2.000 linhas, puxar 900.000 linhas. Só que a gente não vai fazer essa troca do parâmetro, de 2.000 para 900.000, por exemplo, a gente não vai fazer isso pelo arquivo do Power BI. Não é o arquivo do Power BI onde a gente faz. A gente faz lá no Power BI Online. Por quê? Porque onde as pessoas vão ver o nosso relatório é pelo Power BI Online. O Power BI Desktop é só nossa etapa de desenvolvimento do relatório, onde eu vou fazer as fórmulas, os gráficos e tal. Mas para o meu chefe ver, para os meus colegas da empresa verem, para os meus clientes verem, seja lá quem for, eles vão ver lá no Power BI Online e é lá que a gente vai fazer essa troca desse parâmetrozinho, beleza? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na guia página inicial, a gente vai clicar nesse botão de publicar. O que é publicar? É basicamente eu pegar meu relatório e publicar na minha conta do Power BI Online. E aí aqui é o seguinte, ele vai te pedir para fazer o login, se você ainda não tiver feito o login. Ah, Alô, como é que eu faço o login? Seguinte, você vai ter que criar uma conta gratuita dentro do Power BI, mas não tem problema nenhum. Aqui na descrição do vídeo eu deixei para você o link de uma aula onde eu te ensino a criar uma conta gratuita no Power BI Online, beleza? Então, termina de assistir aqui, depois vai lá e cria sua conta gratuita, caso você ainda não tenha. Beleza, ele vai pedir para você fazer o login, no meu caso já estava logado aqui, então perfeito. Ele vai mostrar algumas opções, ou ele vai te mostrar por padrão o meu workspace, que é basicamente a sua área de trabalho pessoal no Power BI Online, onde você vai ter os seus dashboards e tal, e caso você tenha outras áreas de trabalho com outros colegas da empresa, vão aparecer aqui embaixo. No seu caso, talvez esteja aparecendo só o meu workspace. Então vou colocar aqui o relatório no meu workspace, ou seja, na minha área de trabalho, vou clicar em selecionar, para ele basicamente publicar esse nosso relatório lá no Power BI Online, na nossa conta, lá no nosso meu workspace. Show! Terminando de carregar aqui agora, perfeito. Vou abrir o Power BI Online. Então, abrindo aqui o nosso Power BI Online, pronto. Abri o nosso ambiente, que é esse sitezinho aqui, ó, app.powerbi.com. Então, você vai fazer com o mesmo login que você estava lá no Power BI. A gente vai clicar aqui embaixo em Meu Workspace. E aí, olha só, deixa eu clicar aqui. Eu tenho vários dashboards já, mas um dos dashboards é esse aqui, ó, Exemplo YouTube. E aí, olha só o que acontece. Quando a gente publica um relatório aqui dentro do nosso ambiente do Power BI Online, o que ele faz? Ele publica, na verdade, duas coisas. Primeiro, esse azulzinho, que é o nosso relatório. O que é o relatório? É a parte dos gráficos, a parte visual. E ele publica também o conjunto de dados. O que é o conjunto de dados? São todas as informações que estão por trás do nosso dashboard. Todas as tabelas, os relacionamentos, as medidas, as fórmulas, tudo isso. Perfeito. Então, se eu clicar aqui ó, no relatório em exemplo YouTube, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar o relatório daquele jeito que a gente deixou. 11 mil vendas, vendas por loja aqui, bonitinho. Perfeito. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui no meu workspace. O que eu quero fazer agora? Eu quero vir aqui no exemplo YouTube, eu quero pedir para ele trocar o parâmetro. Eu quero falar assim, ó, Power BI, lembra aquele parâmetrozinho chamado de linhas
que eu falei que ele ia ser igual a 2.000, agora eu não quero mais que ele seja igual a 2.000, quero que ele seja igual a 900 mil, 1 milhão, 2 milhões. Então a gente vai fazer a troca dinâmica aqui. Show! Como que a gente vai fazer essa troca? Seguinte, para você alterar qualquer coisa das informações do seu relatório, você vai fazer alteração no conjunto de dados. O relatório em si são só os gráficos, mas as informações, a base de dados por trás, é o conjunto de dados. Então você vai ver aqui no conjunto de dados do exemplo YouTube, que é o nome que a gente deu para o arquivo, você vai ver aqui nos 3 pontinhos e vai ter essa opçãozinha de configurações do nosso conjunto de dados, beleza? Então cliquei aqui em configurações e olha só, uma das coisas das configurações que a gente tem são os parâmetros, olha só. Então, clicando aqui nos parâmetros, ele mostra quais são os parâmetros que a gente tinha dentro desse arquivo. No caso, eu tinha um parâmetro chamado de linhas. Agora, para você poder alterar esse parâmetro, você tem que fazer uma segunda coisinha, que é instalar uma ferramentazinha no seu computador chamada de Gateway. Alon, o que é Gateway? O Gateway, basicamente, é o seguinte. O Gateway nada mais é do que um programa da própria Microsoft que fica rodando no seu computador, que joga as informações da sua planilha original, por exemplo, lá do nosso CSV, direto para o Power BI Online. Então, o que isso quer dizer, esse Gateway aqui? Quer dizer que o Gateway, ele basicamente faz a ponte entre o seu arquivo da base de dados e o Power BI Online. Ou seja, o Power BI Desktop, onde você fez, ele basicamente fica de lado ali. Então, o Gateway, ele alimenta com a base de dados direto aqui ao nosso Power BI Online, sem precisar passar pelo Power BI Desktop, onde a gente que é o arquivo onde a gente fez o nosso relatório, tranquilo? Então você tem que instalar esse Gateway para poder fazer isso. Alan, como é que eu faço para instalar esse Gateway? Seguinte, na descrição do vídeo também deixei o link de uma aula onde eu ensino a instalar o Gateway. Mas, resumindo aqui, você vai clicar nos 3 pontinhos, vai ter aqui, ó, Download e Gateway de dados. Aí você vai fazer o download e você vai poder usar ele, beleza? Mas, só comentando aqui, tem essa aula aqui na descrição do vídeo, onde eu te ensino a fazer isso. Show de bola! Só que o que a gente vai ter que fazer aqui? Vou vir aqui em conexão de Gateway, e aí o Gateway, olha só, eu tenho que configurar o Gateway nesse programinha para poder funcionar nesse nosso arquivo do exemplo do YouTube. Como é que eu faço isso então? Vou clicar aqui nesse meu Gateway que eu instalei, que você vai ver como é que se instala lá nessa aula que eu comentei contigo. E agora é o seguinte, não sei se você reparou agora há pouco, mas quando eu tinha clicado aqui em conexão de Gateway, eu já tenho o Gateway instalado, só que estava aparecendo aqui no status que o Gateway não estava disponível. Por quê? Provavelmente só porque o meu arquivo no computador não estava rodando, ele não estava aberto e tal, porque o Gateway ele é um programa que ele tem que estar rodando. Então o que eu fiz? Primeiro, você tem que instalar. Segundo, se para você tiver instalado e tiver escrito verdinho aqui que está executando, perfeito, show de bola. Só que no meu caso não estava verdinho. Então, nesse cortezinho que aconteceu agora há pouco, eu basicamente fiz o quê? Eu cliquei aqui no meu computador, pesquisei pelo Gateway para abrir o programa. Então, cliquei aqui no Gateway e dei o Enter aqui para abrir. E aí, basicamente, cliquei aqui nessa opção de entrar. O que é essa opção de entrar? É para eu fazer o login, que é o mesmo login do Power BI Online. E aí eu fiz o login e aí ele começou a ficar online. Então agora o meu Gateway ele está online, já está configurado, tudo bonitinho. Então, se você já tiver instalado e ele tiver escrito aqui, aquela mensagenzinha que estava aparecendo para mim, de que não tá funcionando, coisa do tipo, não tem problema nenhum. Você abre ele, faz o login aqui, que ele já vai ficar funcionando, já vai ficar online tranquilo. Você pode atualizar a página se precisar também. Show! Então, Gateway está conectado. Aí só garante que aqui em credenciais da fonte de dados, ele não está nenhuma mensagenzinha de erro. Por quê? Porque essa credenciais da fonte de dados é o seguinte, o Gateway ele precisa ter acesso, ele precisa ter autorização para acessar a nossa base de dados lá em CSV, nossa base de dados de vendas. Então no meu caso aqui não apareceu mensagem de erro nenhuma. Se aparecer para você mensagem de erro, você pode vir aqui em editar credenciais. Você coloca aqui, ó, configuração do nível de privacidade. Pode colocar nenhuma. E você clica em entrar, que aí você está dando autorização para o Gateway, para essa ferramenta, que puxa as informações do Excel para o Power BI Online. E você está dando autorização para ela acessar as informações de lá. Beleza? Show de bola. Então pronto, agora o que a gente vai fazer? Vir aqui em parâmetros. E aí agora a gente vai poder alterar o parâmetro. Então tá vendo que está 2.000 aqui? Eu posso tirar o 2.000. Posso colocar um número muito grande. Colocar um número, por exemplo, sei lá, lá está 900 mil, mas depois pode aumentar para, sei lá, 1 milhão e alguma coisa. Então você pode botar 1 milhão, ou você pode botar 2 milhões aqui, por exemplo. 2 milhões, que aí ele vai pegar as 2 milhões primeiras linhas. Então se tiver 900 mil, ele vai pegar. Se tiver 1 milhão, ele vai pegar. Se tiver 1 milhão e meio, ele vai pegar bonitinho. E aí você troca aqui e clica em aplicar. Alon, no meu ele não está deixando aqui eu fazer alteração. Se no seu ele não está deixando fazer alteração, quer dizer que ou você não instalou o Gateway,
ou você esqueceu lá no Power Query que a gente fez de falar que o parâmetro tem que ser um número. Lembra que eu falei que ele tinha que ser um número, não podia ficar aquele tipo qualquer? Então garante que você fez essas duas coisas. Show de bola! Fizemos aqui então as nossas configurações do parâmetro, tudo bonitinho. Agora o que a gente vai fazer? Se a gente voltar lá no meu Workspace e tentar abrir o nosso relatório, por exemplo, ó, exemplo YouTube, o que vai acontecer? Se liga só. Ele ainda não atualizou com as novas informações, ele continua com as informações antigas, ó. 11 mil vendas, 931 vendas em São Paulo e assim por diante. Por quê? Porque a gente trocou o parâmetro, mas a gente não pediu para ele atualizar o nosso relatório com as informações mais recentes. Então o que a gente tem que fazer? Voltar lá no meu Workspace, e aí olha só, lembra o seguinte, ó, a gente tem duas coisas aqui no Power BI Online. Tem o conjunto de dados, que são todas as informações que estão por trás do relatório, e a gente tem o relatório. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa primeiro atualizar o conjunto de dados. Estou vendo aqui no conjunto de dados e atualizar. Repara que a última vez que ele foi atualizado foi 15 minutos atrás. Agora são 2h35 para mim. A última vez foi 2h20 que ele atualizou. Beleza. E aí por que ele está desse jeito aqui? Por que a gente tem que atualizar ele? Porque o conjunto de dados, de novo, são as informações que estão por trás do relatório, alimentando o relatório. Então é a base de dados, são os relacionamentos, as fórmulas, tudo que a gente fez. E aí, uma vez que ele terminar de recarregar aqui, uma vez que ele terminar de atualizar, aí sim a gente vai poder atualizar o nosso relatório para ele ficar com as informações mais recentes. Mas é claro, como é uma base de dados muito grande, pode ser que ele demore um pouquinho aqui para atualizar. Então, vamos aguardar um pouquinho e a gente já atualiza também, espera ele atualizar para atualizar o nosso relatório. Pronto, acabou de atualizar aqui. E aí ele atualizou 2h36, o conjunto de dados, e ele automaticamente atualizou o nosso relatório também. Então, vamos abrir o nosso relatório exemplo YouTube. Cliquei aqui e você fala, Elon, não mudou nada, continua 11 mil, continua 931 em São Paulo. É pelo seguinte, porque o Power BI, ele salva na memória o jeito que estava o seu relatório. Então, o que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui em cima para ele realmente atualizar as informações. E agora sim, olha só, ele já atualizou com todas as vendas por loja, tudo bonitinho, todas as informações certinhas aqui pra gente. Então, olha só, Goiânia aqui, 383 mil vendas. Aqui, Recife, 383 mil. Aqui, Porto Alegre, 381 mil vendas e assim por diante. Então, o grande segredo, entre aspas, por trás de trabalhar com grande base de dados é você trabalhar com uma pequena amostra desses dados, fazer tudo o que você precisa fazer, todas as fórmulas, os dashboards, os gráficos, todo o trabalho, só que com um arquivo bem leve, que foi o que a gente fez com essa amostra, e no Power BI Online a gente troca o parâmetro para ele poder puxar todas as informações, e aí sim, você conseguiu fazer o trabalho de uma forma muito light e muito fluida, sem ficar travando, sem ficar com um arquivo mega gigante. Você continua com um arquivo pequeno, porque o seu arquivo do Power BI ele continua pegando só 2.000 linhas, então você vai continuar com ele bem leve aqui, ó, com as 2.000 linhas. Só que no Power BI Online você foi lá, trocou o parâmetro, então no Power BI Online ele sabe que ele tem que pegar esse mesmo relatório, só que ao invés de 2.000 linhas, ele vai puxar 1 milhão, 2 milhões de linhas, seja lá quanto foi que você colocou. Fez sentido? Se fez sentido essa aula, se você gostou desse tipo de conteúdo, de boas práticas, de como trabalhar da melhor forma do Power BI, comenta aqui embaixo que você ficou até o final com a nossa famosa hashtag até o fim Alon, que eu sinceramente quero saber quem ficou até o final, e deixa o like se você gostou dessa aula, porque se você gostou, as chances são que mais pessoas podem gostar. Então, quanto mais likes tiver no vídeo, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então, deixa o like, se inscreve no canal para receber conteúdos novos de Excel, VBA e Power BI todos os dias aqui de segunda a segunda no canal. Eu vou deixar 2 presentinhos para você. Um presente que vai aparecer perto de mim, que é o botão link para você acessar e fazer o download do nosso mini curso gratuito de Power BI, e o outro link para você acessar uma outra aula onde eu ensino mais sobre Power BI Online. Então, continua a sessão de conteúdos, espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.